A gente está falando aqui de se sentir, né, autoestima mais bonita e etc. E a gente sabe que existem alguns benefícios com algumas coisas muito simples, que já são comprovadas, que podem trazer isso não só na questão da autoestima, mas melhorar nossa qualidade de vida. Então hoje a gente convidou Juliana Kanashiro, que é fisioterapeuta. Bem-vinda! Prazer em recebê-la. Para a gente falar da acupressão, né? É uma técnica, como você contou na abertura, para a gente aplicar uma acupuntura, só que através de uma massagem, de uma acupressão realmente nos pontos. Exato. Nesse caso, a gente vai utilizar a pressão das mãos. A pressão das mãos. Isso, dos dedos. Então, a gente não precisa de nada além das nossas mãos para poder fazer essa técnica, né? Que legal. Então, ela é maravilhosa porque a gente pode fazer em qualquer lugar. A gente está no ônibus, no avião, esperando alguma ocasião, igual eu ali, já fazendo uma acupressão em mim para ver se baixa a ansiedade. Imagina, fica tranquila. E sabe o que eu acho muito legal, Ju? É que aqui a gente está falando, até para a gente entender os pontos, né? Vamos introduzir, antes da gente ir para a prática, o porquê que então funciona. Tá. Porque assim, as mãos, a gente tem pontos reflexos nas nossas mãos. Cada pontinho da nossa mão reflete em uma parte do nosso corpo. Tá. Né? Então, na nossa mão a gente tem o coração, o pulmão, os olhos. Então, cada pontinho, ele tem um ponto específico que reflete alguma glândula, algum órgão, uma parte do nosso corpo. Assim como no pé a gente fala da reflexologia. Exatamente. Na orelhinha, né, que tem acupuntura auricular, é nesse sentido. É a mesma linha. Tá. Inclusive, quem não pode, às vezes, fazer uma reflexologia nos pés, a mão ela é uma excelente alternativa. Né? Que às vezes não pode fazer nos pés por qualquer motivo, tá com alguma ferida, alguma lesão, pode ser feito na mão também. Na mão. E essa pressão que você citou, até para que a gente faça de forma correta, não é para doer. Não é tortura, né? A gente fala, nunca tortura. Então, a gente vai de acordo com a sensibilidade de quem está recebendo. Tá. A gente sempre começa suave, vai aumentando, sempre pedindo feedback. Ou se for em nós mesmos, né? Então, a gente vai de acordo com a nossa sensibilidade. Tá. Então, nosso corpo, ele costuma chamar, né? Ele costuma dar os sinais daquela dorzinha aqui de alívio. Sim. Então, é essa dorzinha que a gente tem que sentir. Dorzinha, né? Essa sensação, na verdade, esse alívio. E aí, tudo isso pensando em questões emocionais e físicas. Exatamente. As duas coisas. Isso. Então, por exemplo, vamos começar com ansiedade, que você comentou. Vamos para ansiedade direto. Ansiedade. Então, bom, eu já vou começar falando do ponto mais conhecido, acho que do mundo, no ponto famosinho, né? Que é o IG4. Tá. Que é esse pontinho que aqui. Ele fica bem aqui. Tá. Né? Na base, dobrinha. Isso. Acho que todo mundo, 100% das pessoas já sabem, é intuitivo, né? Vou colocar aqui o ímã, que ele fica bem na base do polegar do indicador. Tá. Esse é um pontinho que ele trabalha pontos de dor, ansiedade, aumenta a imunidade, qualquer dor específica ele trabalha, ansiedade, enfim, né? Estresse. Só que a gente tem outros pontos específicos também para ansiedade. Depois eu volto nele. Tá bom. Porque são ponto do pulmão e diafragma. Então, ponto do pulmão, ele fica bem na palma da mão. Tá. Nessa região. Próximo aos dedos. E o diafragma em toda a voltinha aqui. Não sei se consegue. Né? Então, e ele vai ter relação por essa questão da respiração? Que quando a gente, da ansiedade, a gente precisa desse controle, né? Então, ansiedade, o estresse, a gente precisa ter controle da respiração. Que legal. Então, a gente sempre vai nos pontos específicos de pulmão, diafragma, para a gente realmente ter esse controle respiratório. Vamos então para a prática, nesse caso, mostrando esses pontinhos na nossa mão. Vou ficar aqui do seu lado. A gente já colocou aqui algumas coisinhas, porque é uma sugestão sua que a gente use também. Óleo essencial? Isso, óleo essencial, ele sempre é bem-vindo. Que legal! Né? Ele pode ser utilizado enquanto a gente faz alguma técnica específica manual. A gente pode também fazer aromaterapia, né? Então, óleo essencial, a gente tem algumas alternativas. Então, a acupressão você pode fazer sem nada, né? Sem utilizar nenhum creme, nada. Ou pode utilizar um creme, um óleo, sempre também vale muito a pena. Então, já vai fazer comigo? Eu vou. Vamos lá, deixa eu pegar um creminho aqui também.
Tá. Então, sempre é bom começar, né, fazendo uma massagem toda a mão. Tá. Polegar já Tá. alisando, massageando a palma da mão. E aí a gente vai aqui, ó, bem próximo dos dedos, trabalhar o pontinho do pulmão. Então, aqui. Ai, que legal. Funciona para medo também? Porque pulmão é medo, não é? Pulmão tristeza? Não, medo é... Ai, agora eu esqueci. Bom, ansiedade e... É assim, quando você tá com medo de alguma coisa, assim... Funciona também. Pode ajudar Pode. no pulmão, tá. Esse pontinho, ele é meio que universal, né? Porque ele também trabalha com a questão de energia, né? De liberação de energia, então... entendi. Pra dar uma equilibrada. Pra equilibrar. Então, e é gostoso, né? E aí, aqui, ó, bem próximo do polegar, a gente vai trabalhar o diafragma. Tá. Então, toda fazendo assim. Isso. Você pode fazer nas duas mãos, tá? Eu ia te perguntar, e essa questão até enfim, da direita, da esquerda? Influencia. Influencia também? Influencia. Porque a mão direita, ela vai representar nosso lado direito do corpo. E a esquerda, o lado esquerdo. Ou seja, ponto do coração, eu só vou ter na mão esquerda, do fígado, do direito. Então, tem muita relação, sim. Tá. Tem que entender essa... Mas, por exemplo, se a gente for falar rim, aí a gente... Rim tem nos dois. Aí você acaba fazendo nas duas mãos. Então, as duas mãos... Pulmão também. A maioria dos pontos a gente vai ter nas duas mãos, tá? Mas um ou outro, só no lado esquerdo ou do lado direito. Ou do lado direito, dependendo do órgão, então, que a gente vai trabalhar. Então, aqui, ansiedade, a gente pode começar a trabalhar, né? E sempre tentar ficar num ambiente mais tranquilo para que funcione sempre essa massagem, tá? Então, diafragma. E quando a gente está, por exemplo, como eu disse, com a parte física também, né? Então, um resfriado. Certo. Sabe? Né? Alguma questão ali, uma alergia, enfim, algum estado que a gente esteja apresentando ali que não é o estado normal, físico. Certo. Até podemos fazer, né, o resfriado, porque a acupressão, o bom da massagem nas mãos é que ela tem poucas contraindicações. Né? Numa massagem normal, se a pessoa estiver gripada, com alergia, com febre, não se pode fazer. Tá. Mas a massagem nas mãos, a gente consegue ter essa liberdade de fazer, né, a massagem. Então, pontos de resfriados e alergias, até a gente consegue trabalhar bem nas pontinhas dos dedos, né, que é a parte da face. Tá. Então, toda a parte do dedo a dedo. Se tá congestionada, né? A gente pressiona a face, dedo a dedo, né? Que legal. De baixo pra cima. Olha lá, gente, olha só. E é muito gostoso. Sempre devagar e com pressão, né? Mantenha a pressão devagar. Faz nas duas mãos sempre. Tá. Ó. Glaucio, o que você quer saber? E aí, meninos, o que a gente... Vocês querem saber de que lugar, assim, né? Principalmente nessa época do ano, né? Eu acho que é o estresse como um todo. O estresse. Mas esse primeiro, ele funciona como a ansiedade, o estresse, não? Os pontos? Os pontos funcionam com estresse e ansiedade. Também a gente tem um pontinho que é bem, né? Pensando que a nossa mão reflete o nosso corpo. Então, tudo que tem na parte interna da mão, parte da coluna. Então, se tem alguma dor na coluna... né, dor na lombar. Isso é bom, hein? Então, aí a gente pode trabalhar toda a região interna aqui, né? Então, começa aqui pela lombar, sobe e vai subindo tórax, cervical. Certo. Toda a parte interna reflete, então, parte da coluna. Polegar tem o cérebro, né? Então, também é bom para quem tem ansiedade. Enxaqueca. Enxaqueca, esse ponto aqui. É aqui, aqui. Esse é o pontinho que para quem tem enxaqueca, dor de cabeça, esse é o pontinho específico, tá? A gente fecha a mão, vai subir um gordinho aqui, né? Quando a gente posiciona, ele abaixa. Então, esse é o ponto que a gente tem que pressionar. Tá. Então, sempre fecha primeiro, E é massagem assim, só? Então, o ideal é que você pressione e mantenha pressionado esse pontinho, em torno de 1 minutinho. Tá. 1 minuto. E vai sentindo, né, a sensação daquela dor de cabeça passar, aquela enxaqueca. Ou até se a gente está num processo de ansiedade, a gente pressiona, respira, fecha o olho um pouco, né? Sente o cheirinho do óleo essencial. Que óleos que você gosta, que você trouxe? Para ansiedade, ele é bom se for um óleo de lavanda. Tá, né? Lavanda, laranja doce, ele é maravilhoso.
A lavanda, eu acho que talvez seja o óleo mais poderoso para relaxamento, né? Para desestressar. Tá. Então, erva doce também é legal para quem tem muita ansiedade. Bom, lavanda francesa, erva doce, capim-limão. Ai, que gostoso. Agora, se a pessoa precisa de mais energia, né? Precisa de um up, aí a gente vai no alecrim. Tá. Ou óleos mais cítricos, limão siciliano. Pra dar aí alegria. Pra dar mais alegria, exatamente. Agora, a diretora perguntou, e insônia? Que isso, todo mundo, né? Quando a gente fala aí da questão do sono, tá todo mundo com sono prejudicado. No final do ano parece que piora, né, gente? Exatamente. Aí quando fica mais calor, piora mais ainda. Enfim, vamos lá. Então, a insônia pode ter vários motivos, né? Então, de repente, nós mulheres sofremos muito com alterações hormonais, né? Então, às vezes a gente está numa tensão pré-menstrual ou tem gente que está ali próximo da menopausa. A gente está nessa oscilação de hormônios. Então, se for nesse sentido, né? A gente tem alguns pontos específicos. Você vai utilizar a mão dela, que são os pontos que trabalham regulação hormonal. Tá. Então, o polegar tem a parte do cérebro. Então, bem no meinho do polegar tem a glândula pituitária. Ela que vai, ela que gerencia, vamos dizer assim, os hormônios do nosso corpo. Tá. Então, a ocitocina, o hormônio do crescimento. Aqui, bem no meinho. Isso, bem no meinho. Onde ele dobra. Então, também é importante, até se não for, óbvio, se não for mulher, né, que a gente está falando sobre as alterações hormonais. Mas é um ponto específico muito importante para quem tem insônia também. Olha. Pra gente pressionar a pituitária. Tá. E tem que ficar segurando igual? Ou a gente pode fazer um deslizamento. Tá. Ou segura, né? Tá. Pressionar em torno de 1 minutinho, que é o ideal, tá? Aqui também a gente tem a suprarrenal, que também é outro hormônio importante, outra glândula importante de se trabalhar. Que é bem aqui? Isso, bem aqui. Bem aqui. E aqui essa parte dos ovários. Então são onde ficam as glândulas, né? Os específicas pra gente Aí o ovário é aqui? Aqui, bem na lateralzinha. Bem na lateral, hein, gente? Aqui, ó. Tá. Então são pontos importantes que a gente consegue, assim, depende do que tá causando insônia, né? Olha, mas no geral, isso é legal, viu? A gente sempre vai por regulação hormonal também, que isso vai auxiliar muito. Quem tem cólica. Todos os mesmos pontos. Quem tem cólica, quem tá entrando numa menopausa, né? Então, todas as alterações hormonais femininas, esses 3 pontinhos, eles são importantes. Muito bom. Tem perguntinha pra Ju, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Ana, um beijo. Eu tô sentindo muita dor na região lombar. Então, qual o ponto que pode amenizar a dor? Vamos falar de novo da lombar, que a lombar é importante. Perfeito. Lombar. Então, como eu falei, se a gente junta assim as mãos, toda a parte interna representa a coluna. Então, a gente tem a cervical, torácica e lombar. Então, a lombar é aqui embaixo, tá? Né? Bem nessa região. Então, a gente pode trabalhar... Quem tem dor na lombar, às vezes tem ciático também, né? Então, a gente pode trabalhar a parte do ciático, mais lombar. Aqui. Certo. E sempre eu recorro ainda a esse ponto, porque ele é um ponto de alívio de dor pode geral. Começar por ele? Pode. Todo dia, ter um momento do dia para apertar esse pontinho. Porque ele é um ponto de liberação de energia e ele é um ponto que a gente sente já uma diferença em relação ao sintoma da dor. Entendi. Então, ele é um ponto, assim, que a gente fala sobre dor de cabeça, mas ele também, socorre dores no corpo todo, tá? Mas, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tô aqui fazendo desde quando você começou. Eu tô mais relaxada. Eu tenho uma molezinha. Juro, a Glaucia gostou. Porque eu sou muito agitada, né, diretora? Ela falou, nossa, faz todo dia, Carol. Gente, aqui, eu não tô falando até mais jovem. Não tô mais... É verdade. Eu tô aqui, desde a hora que ela começou nesse ponto, apertando e tal. Baixa um pouquinho a energia. Na verdade, né, dá uma normalizada. A gente tem um ritmo muito frenético, né? Sim, imagina você. Mas... Não, Glaucia, eu vou fazer antes do programa, não, porque eu gosto de ser agitada, né, meninos? Então não tem graça, né? Eu gosto de ser agitada. Energia, né? Tem mais perguntinha? Na tela, olha lá. Obrigada, Andréia, um beijo. Tem alguma massagem para intestino preso? Perfeito. Sensacional essa. Sensacional. Então, olha, novamente, né? Se a gente junta a parte da coluna e toda a parte interna na palma da mão é o intestino. Tá.
Então, para quem tem intestino preso, vocês vão fazer massagem sentido horário sempre, tá? Nas duas mãos, tá? Porque uma parte é uma parte do intestino, uma mão é a parte do intestino, a outra é outra parte do intestino. Então, a gente, ó, em sentido horário sempre, ajuda bastante mesmo para quem tem prisão de ventre. Que legal, preso. Isso é ótimo. Nossa, então, porque de repente, né, um dia que tem, né, enfim, uma má digestão, alguma coisa ligada assim, então o intestino e estômago é aqui também? O estômago ele é um pouquinho mais próximo do polegar aqui. Então, não sei, um refluxo, alguma coisa gástrica. Exato. Até para quem fica na parte da ansiedade, que fica com aquele, né, sente muito o estômago, também é um ponto, mas para a digestão realmente é um ponto específico que a gente pode trabalhar. Então, intestino e a parte do estômago. Do estômago aqui. Isso. Muito bom. Tem mais perguntinha? Olha lá. Cá, obrigada. Qual o ponto, então, para cólica menstrual? Vamos voltar que tá aqui, ó. Então, ó, pituitária, que é o pontinho bem no meio do polegar. Tá. Né? Esse é um pontinho. Aí a gente vai para as suprarrenais e aqui a do ovário. Ovário. Isso. Tá. E fica, né? E fica. Aperta mesmo, faz a massagem e aí faz dos dois lados. Dos dois lados. Certo? Aqui, ó, no ovário. Tem mais perguntinha? Olha lá. Jéssica, obrigada, um beijo. Tenho muita dor na base do polegar por trabalhar escrevendo no tablet. A acupressão pode ser feita em que ponto? Então, aí nesse caso, a acupressão ela é maravilhosa, né? Porque assim, a acupressão a gente pensa na parte de reflexologia, em pontos reflexos que vai atuar em todo o corpo. Mas nesse caso já é direto, né? A gente vai trabalhar a musculatura, toda a estrutura que ela sente dor na mão mesmo. Tá. Então a gente já pode trabalhar a acupressão direto no ponto de dor dela, né? Entendi. E aí é uma pressão que a sensação de dor e alívio é até mais rápida, né? Porque é a musculatura da mão dela que está sofrendo. Então ela vai trabalhar, ela falou no polegar? Ela falou no polegar. Polegar? Então, geralmente dói aqui nesse gordinho, né? É essa musculatura que dói. Então é aqui que ela vai pressionar. Tá. Né? Bem nessa região, o gordinho do polegar. E quem tem dor no joelho? Joelhinho dá para pegar também? Então, a parte de articulações, membros, é toda a parte lateral da mão. Né? Então, aqui a gente tem a parte do ombro, cotovelo, joelho, ele fica mais aqui na parte inferior. Então, a gente pode trabalhar assim. Olha que legal. Porque tem muita gente que escreve pra gente quando a gente mostra que é atividade física, fala, ai, Carol, mas o joelho, tal. Então, no momento aí de uma dor, né, da articulação, aguda, né? aí pode massagear, então, essa região. Exatamente. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Rebeca, um beijo. Qual ponto pode ajudar a baixar a pressão alta? Então, aí já é um pouquinho mais complicado, né? Mas a gente pode voltar no ponto de energia para só normalizar, né? Mas sempre lembrando que tem situações que a gente precisa recorrer ao médico. Exato, a Glória estava dizendo isso agora. Claro, né, quando a gente fala enfim, dessas técnicas e etc., assim, eu amo os benefícios de acupuntura, faço há muito tempo, adoro. Mas, claro que tudo isso é paralelo às consultas médicas, ao check-up, né? As questões ali, as queixas, tem que passar pelo médico. Exato, né? A gente pode até... É uma terapia, né, alternativa, é uma terapia complementar, que ela vai auxiliar realmente a diminuir os sintomas, amenizar aqui naquela hora, mas se for uma pessoa que tem uma pressão alta com uma certa frequência, né, sem dúvida, sempre recorrer ao médico. Até a questão, né, medicamentosa, etc., ver se tá tudo certo. Eu ia te perguntar com relação a, de repente, tirar a vontade de comer doce, para quem está no processo de emagrecimento, pode ajudar também? Ele ajuda, sim. Ele ajuda. Sempre a gente pensando nesse equilíbrio energético que a gente tem, né? Porque às vezes a gente, com essa vontade que a gente tem de comer doce, né? Então, pode estar ligado ao processo de ansiedade sempre, né? Ao estresse.
E lembrar o da ansiedade, então. Exatamente. O pontinho, gente, sempre, né? Começar por ele. Pontinho da ansiedade, né? E aí a gente vai lá pro pulmão. De novo. Né? Pulmão. Tá, pra dar aquela acalmada. Pra dar aquela acalmada. Ao invés de sair correndo, assim, eu vou lá abrir a geladeira, faz isso antes, exato, porque né, às vezes Ju? esse é um socorro, né? Que a gente pede, quero um doce por algum motivo, alguma ansiedade, algum estresse que a gente está passando. Então a gente recorre aos pontinhos da ansiedade, ao estresse. Maravilhoso. Olha, eu acho que eu vou fazer essa prática todo dia mesmo. Pelo menos esse ponto aí da energia que você falou, para dar uma baixada, acho que é muito bem-vindo. Antes de dormir, quando vai apagar a luz e fechar os olhos, já faz um pouquinho. Já faz, exatamente. Né? Maravilhoso esse trabalho. Eu vou te agradecer. Claro que a Ju volta para a gente falar de outros pontos, né? Entender mais a respeito. Imagino que você tenha aí uma gama de complementar dessas terapias complementares, porque Juliana Kanashiro é fisioterapeuta, certo? Lá, ela é do Buda Spa. Que legal, @Buda Spa. Um beijo pra turma, que sempre quando vocês estão aqui é muito legal, tem muita coisa bacana. Então, vai lá no @Buda Spa para você encontrar o trabalho da Ju. E eu te agradeço. Até a próxima, viu? Muito especial. Obrigada. Isso ajuda muito nos dias e nessa loucura que a gente está vivendo, né? A gente precisa se aproximar mais dessas terapias alternativas, não esquecendo, claro, as idas ao médico, ao check-up, tudo bonitinho, mas é, assim, uma força complementar bem bacana. Até a próxima. Obrigada, viu? Obrigada.